primeiro passo para você implementar aí a sua organização financeira, considerando que você tem uma renda variável, é você ter um mecanismo de controle que combine com você. Então, não importa se você vai organizar as suas finanças utilizando um caderno, utilizando o bloco de notas do celular, ou utilizando um aplicativo, ou mesmo uma planilha de Excel. Utilize aquilo que for mais confortável para você, aquilo que combina com você, que realmente não vai te trazer mais dificuldades. Então, o mecanismo de controle que você vai utilizar não é o mais importante. O mais importante é você ter um mecanismo que você possa controlar as suas finanças, que você possa acompanhar, que você possa monitorar os seus gastos, o tipo de gastos que você tem, que você possa acompanhar a entrada de recurso, né, as suas receitas ao longo do mês, ao longo do período. O que de fato vai importar aqui nesse processo é que você goste desse método, né? E que esse método você consiga utilizar com tranquilidade e consiga manter a sua organização financeira ao longo do tempo. O que é ruim é você ficar trocando de mecanismo toda hora, todo mês, né? Então fica um pouco no caderno, um pouco no computador, um pouco no bloco de notas, um pouco no aplicativo de celular, né? Então, isso é ruim. Mas você tendo um mecanismo onde você consiga todos os meses ter ali aquele acompanhamento e poder comparar o que está acontecendo esse mês com o que aconteceu com o mês anterior, é legal, é importante. Então, é isso que interessa aqui nesse processo, que você tenha um mecanismo que você consiga utilizar ao longo do tempo, sem precisar ficar trocando e tendo informações um pouco em cada lugar. Então, que você tenha todas as informações no mesmo lugar, que seja fácil de utilizar, que seja prático, né? E que você goste de utilizar e que a partir desse mecanismo você consiga acompanhar as suas finanças. Então, se você nunca utilizou nenhum um desses métodos aí que eu citei, você nunca controlou as suas finanças a partir de um caderno, nunca controlou as suas finanças a partir do bloco de notas do celular, ou da planilha de Excel, ou de um aplicativo de celular, eu sugiro que você tire um tempo, inicialmente, para você conhecer essas possibilidades, né? E decidir e escolher aquele que mais combina com você e aquele que vai satisfazer as suas necessidades. Então, separe aí um tempo durante cada semana, né? Então, no mínimo uns 30 minutos por semana, para você fazer o seu registro, né? O registro dos seus gastos, daquilo que aconteceu nas suas finanças durante a semana, para você ir acompanhando, para você ir monitorando. Então, a ideia é que você faça esse registro para você poder ir monitorando os seus acontecimentos financeiros, tanto a questão dos gastos quanto a questão das receitas. Então, pegue uns 30 minutos do seu tempo toda semana para você analisar as suas finanças, para você olhar para elas e colocar nesse mecanismo aí de controle que você decidiu utilizar, que seja o caderno, que seja o aplicativo ou a planilha de Excel, aquele que você concluiu, né, identificou e concluiu como sendo o que atende às suas demandas e que é tranquilo para você utilizar. Então, faça desse momento um momento prazeroso, um momento onde você vai estar cuidando da sua saúde financeira, né? E quando você pensa que cuidar da sua saúde financeira é importante, porque você está entendendo
que a sua saúde financeira ela é prioridade. E também você está entendendo os impactos que a sua desordem financeira pode trazer para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, né? Para a sua saúde mental, e também pode trazer impactos nos seus relacionamentos, pode te causar insônia, né? Então a tua desordem financeira ela pode trazer grandes impactos na tua vida, então é algo importante. Então faça desse momento algo prazeroso, algo que você vai estar pensando no seu bem-estar, no bem-estar da sua família e na qualidade de vida do grupo, né, do grupo familiar e o seu principalmente. Então algumas informações que não podem faltar no seu orçamento aí, que você vai utilizar, que você vai construir utilizando um desses mecanismos de controle aí que a gente já falou, né? Ou o caderno, ou a planilha de Excel, ou o aplicativo, ou mesmo o bloco de notas do celular, é a definir aí uma partezinha onde você vai registrar as suas receitas, as suas rendas, né? Que são as entradas de recurso. Então, tenha claro todos os recebimentos que vão acontecendo, ou que você tem previsão de acontecer durante o mês. Se você tem, você vai fazer o seu orçamento antes do mês iniciar, então você já vai fazer uma previsão do que existe possibilidade de receber, né, de faturar, de vender durante o mês, e aí uma vez por semana você vai olhando e vai vendo se aquilo se concretizou, se foi além daquilo que você tinha registrado, ou se foi menor do que aquilo que tinha registrado. Então é importante que você tenha um espaço lá no seu orçamento para você registrar suas receitas, da onde elas vieram, quanto elas representaram, se foram vendas que você fez e já recebeu, se você vai receber no outro mês, podem ser também prestação de serviço, né? Não só vendas, mas serviços que você tenha prestado e que você recebeu uma parte, outra parte vai receber outro mês. Então tenha esse controle aí. Também tem que ter lá uma parte onde você registre as suas saídas de recursos, os seus pagamentos, né? Então todos os seus gastos. Você vai listando todos os seus gastos, vai identificar as suas despesas, aquelas despesas que são fixas, aquelas despesas que são variáveis. Também é importante que você categorize aí essas despesas em despesas prioritárias e não prioritárias, né? Então, eu também já gravei um vídeo falando de despesas, de gastos ou despesas prioritárias e não prioritárias. Então, avalie isso, categorize isso, deixe bem claro para você o que é prioritário e o que não é prioritário dos gastos que você tem todos os meses. Então, dê preferência para colocar aquelas que vencem antes, né, para facilitar aí até tua organização com relação a pagamento, né? Então, já vai organizando de acordo com aquelas que você tem que pagar antes no mês, por exemplo, dia 1º, dia 5, dia 10, dia 11, 15, enfim, de acordo com a ordem de vencimento, você vai registrando, porque isso vai facilitar a distribuição da sua renda entre essas despesas que você precisa pagar, porque elas vencem aí ao longo do mês. Também coloque nesse seu orçamento os seus investimentos, né? Os valores que você vai destinar para investir. Então é fundamental que você separe uma parte das suas rendas, independente de quanto elas representem naquele mês. Então estabeleça um percentual, talvez 10%, 20%. Você vai ver aí de acordo com a sua possibilidade de destinar parte da sua renda, mas é importante que você destine parte da sua renda para investir todos os meses. Então, esse investimento pode ser para você criar a sua reserva de emergência, que também é importante que você tenha. A gente já falou aqui outras vezes sobre reserva de emergência, e talvez eu fale novamente sobre isso em outros vídeos, né?
sobre a necessidade que nós temos de ter uma reserva de emergência. Então, parte dos seus investimentos você pode estar destinando para sua reserva de emergência e também para a realização de objetivos de curto, de médio ou de longo prazo, né? Então, estabeleça um percentual, defina um percentual das suas receitas para você destinar para investimentos. Então, esta é uma questão importante, é imprescindível que você se comprometa com os seus investimentos, tanto quanto você tem compromisso com as suas contas, com os seus gastos. Então, se for preciso, às vezes eu sugiro, assim, em alguns casos, que você gere um boleto de investimento, porque assim como você está habituado a pagar as suas contas a partir de boletos, então se você gerar um boleto ali de X% da sua renda, você vai se comprometer que aquele valor você precisa destinar também para investimentos. Então, esta é uma questão importante aí nesse processo. Então, o primeiro passo é a ideia de você ter esse mecanismo de controle, e esse mecanismo de controle você contemple nele as suas receitas, quanto elas são, da onde elas vieram, né? E os seus gastos, né? Distribuído, registrado de acordo com a ordem de pagamento, né? Aqueles que vencem antes, você registra antes. E ainda aí a ideia dos investimentos, tá? Então, esse é o primeiro passo para você controlar as suas finanças e manter as suas finanças controladas, mesmo você tendo uma renda variável.